E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Tô muito feliz que eu tô gravando dois vídeos no mesmo dia. Yes! Ó, hoje é dia de História da Arte. Eu fiz dois vídeos de História da Arte, parei um pouco, mas estamos voltando para falar agora de arte. Basicamente, eu tô muito feliz, vocês pedem muito para falar sobre isso, já falei que eu tenho formação em História da Arte. E hoje, nesses próximos vídeos, a gente vai começar uma sequência de renascimento, mais especificamente renascimento italiano. Prestem bem atenção. Então, são vários artistas, não existem renascentistas apenas italianos, mas eu tentei seguir mais ou menos o fluxo aqui para vocês. E a gente não vai falar só de italianos, tá? Mas nesse momento específico a gente vai falar desses italianos. A gente vai falar aí das tartarugas ninjas, né? Então a gente vai dividir essa série em quatro aqui dentro da história da arte, que a gente vai falar de Donatello, Michelangelo, Leonardo e Rafael. Sim, são as quatro tartarugas ninjas, né? Para quem não sabe, né? E depois a gente vai falar do Mestre Splinter. Não, não vai não, não vai não. Mas olha só, a gente vai começar hoje com Donatello, que talvez, se eu não me engano, ele é o mais velho de todos, tá? Talvez o mais experiente, não mais experiente, mas porque a experiência ela não é de acordo com o tempo. E aí, enfim, a gente vai falar do Donatello, que talvez seja o menos conhecido de todos, mas é um artista muito bacana, que viveu ali no século XIV, né, final do século XIV, chegando no século XV, em Florença, na Itália. Agora é um ponto muito importante que eu preciso que vocês entendam, para a gente dialogar, que eu preciso que vocês entendam, que eu gostaria que vocês entendessem, a importância de por que grande parte desses artistas mais famosos renascentistas estão localizados em Florença. Não precisa ser só em Florença, no caso da Itália, pode ser em Veneza, pode ser em outras regiões. Nós temos renascentistas portugueses, nós temos renascentistas espanhóis, renascentistas holandeses, por exemplo. Mas por que a gente geralmente fala mais dos florentinos? Por que a gente fala mais disso? Porque Florença é uma grande cidade-estado na época moderna, no período da Idade Moderna, onde localizada mais ou menos ali ao norte, né, ao norte da Península Itálica. E Florença é uma cidade-estado de suma importância, porque ela é uma cidade que está às margens do mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo, basicamente, foi controlado por muito tempo pelas cidades italianas, as cidades-estados italianas. Itália não era um país, mas tinha cidades independentes, que a gente chama de cidades-estado. E Florença era uma dessas cidades poderosas, que tinha riquezas, né? Onde o comércio para chegar na Europa passava muito por Florença. Então a relação entre trocas comerciais, a busca por conhecimento em Florença vai ser muito forte. Por isso que grande parte desses artistas que estão buscando conhecimento, ou eles chegam de outras regiões e vão estudar em Florença, ou eles nascem em Florença e buscam conhecimento ali mesmo. Donatello é um deles, que é um artista exclusivamente de Florença, por mais que ele tenha vivido em outras cidades durante a sua vida. Mas ele nasceu em Florença, começou a estudar em Florença a arte, começou a produzir em Florença, depois ele viajou, foi para outras cidades italianas, mas no final de sua vida ele retorna para Florença com um trabalho um pouco mais maduro, que a gente até vai falar aqui, eu vou mostrar para vocês. E o Donatello, que o seu nome verdadeiro é Donato di Niccolo, né, ou alguma coisa assim, que a gente vai chamar de Donatello, ele é muito interessante porque ele é um artista que representa muito bem o que a gente vai chamar de humanismo cristão, pelo menos isso inicialmente. O que seria um humanismo cristão? É uma das características do Renascimento. Um humanismo cristão, nesse caso, ele seria o quê? A ideia de que você pode crer em Deus, você pode trabalhar, fazer a sua obra para Deus, porque a gente ainda tem muita influência, a Idade Média ela não acabou, inclusive, em alguns aspectos, a influência católica não acabou. Então o ser humano ele ainda vive muito essa influência católica, mas ele muda um pouco o seu pensamento de acordo com os séculos. O ser humano, né, o que a gente vai chamar de homem moderno, que é o homem ele começa a acreditar mais na sua capacidade. Eu sou obra de Deus, mas Deus me deu livre arbítrio. Então tudo que eu produzo, tudo que eu aprendo, a minha busca por conhecimento é minha. Se eu caio na rua, eu não vou falar foi Deus que colocou na minha frente a pedra para eu tropeçar e cair. Ou se eu não caio, tá tudo. Não, o humanista ele acredita que as ações são dele, apesar de Deus ter criado ele. Deus lhe deu
livre-arbítrio. E as obras do Donatello, em grande parte, serão obras religiosas, obras encomendadas pela Igreja Católica, obras encomendadas pelo Vaticano, porém ela já busca um negócio que a gente já falou em outros vídeos, né? Porque não são aulas isso aqui, mas em outros vídeos de história da arte aqui, que é escorço, a busca pelo real. Reparem que o Donatello ele já está muito mais preocupado do que outros artistas da Idade Média. Ele está muito mais preocupado em buscar o real. Então ele já tem um estudo, deixa eu ver meu tempo aqui, ele tem um estudo muito forte e muito preciso de anatomia. Ele estuda anatomia com outros artistas, inclusive com arquitetos, né? Os arquitetos naquele tempo, os artistas também a gente pode chamar de arquitetos, porque eles também elaboravam programas, projetos de basílicas, de igrejas. E o Donatello, ele é um grande escultor, isso é detalhe que é muito importante falar isso também, porque às vezes as pessoas acham que ele era pintor. Ele era um escultor de mão cheia, que buscava o escorço em sua obra, as formas arredondadas, por influência, claro, do mundo greco-romano, né, da Idade Antiga, daquela volta, por isso que chama Renascimento, né, o retorno aos valores, né, do belo, a ideia do belo que se tinha no mundo greco-romano, e ele se afasta cada vez mais daquela ideia chapada, que a gente já falou aqui nos vídeos de História da Arte, daquela ideia chapada da Idade Média. Então ele é um cara que busca conhecimento, ele é um cara que está buscando formas arredondadas, está atrás desse escorço, mas ele não deixa necessariamente de esculpir obras relacionadas à religião. Então eu posso dar exemplos para vocês, como o São Jorge, que é uma obra, reparem no São Jorge, que é uma obra muito, muito elaborada. A gente tem também São Marcos, e ele esculpindo essas obras, essas que eu citei agora que vocês estão vendo, elas são em mármore. Mas o Donatello ele não fica só na escultura em mármore. Ele, mais para frente ele também começa a fazer esculturas de bronze. Então, por exemplo, São Luís de Toulouse já é a sua primeira obra em bronze, né? E ele não foge das suas características do escorço e tudo mais. Agora, uma coisa que eu quero chamar muito a atenção a vocês, que é uma das obras mais emblemáticas do Donatello, vai ser Davi. Todo mundo sabe que Davi ele vai lá e vai matar Golias, certo? Todo mundo sabe disso. E reparem nesse Davi do Donatello. É muito bonito, tem as suas formas arredondadas, você percebe que tem um estudo de anatomia, tem um estudo do escorço, mas eu quero colocar o Davi do Donatello do lado do Davi que é o mais famoso de todos, que é o Davi do Michelangelo, que já é uma obra em mármore e é maior do que o Davi do Donatello. Que a gente vai falar do Michelangelo aqui também, as tartarugas ninjas estão aqui nos nossos vídeos. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ali. Reparem, os dois têm formas arredondadas, eu acho que até o do Michelangelo tem até mais a noção de escorço, o estudo de anatomia do Michelangelo acaba também sendo um pouquinho mais elaborado do que o Donatello, mas isso é uma opinião minha, eu não posso necessariamente afirmar. No vídeo, quando a gente for falar de Michelangelo, eu vou contar até uma história específica sobre esse Davi do Michelangelo. São ambos Davis adolescentes, mas o que eu acho legal trazer para vocês é que o Donatello ele já dá uma visão um pouco mais madura do que o Davi do Michelangelo. Vocês conseguem perceber no semblante dos dois, na imagem dos dois. Mas o Davi do Michelangelo, ele está prestes a atacar Golias. O Davi do Michelangelo, ele ainda está meio que pensando em sua atitude. O Davi do Donatello não. O Davi do Donatello, ele já atacou Golias, ele está repousando ali com a sua espada. Vocês percebem isso? Já é um Davi após o feito. Já é um Davi que eu diria a vocês que por conta dessas circunstâncias é um Davi mais maduro do que o do Michelangelo. Isso não significa que seja melhor ou pior. Em história da arte não existe isso. Eu só estou falando na concepção do artista. Tá? Do que o artista talvez tenha colocado pra gente ou não. Isso é uma ideia às vezes feita por historiadores da arte, por críticos. E aí mais pra frente, então a gente já sabe que o Donatello ele tem obras em mármore e ele tem obras em bronze. Quando ele retorna já no final de sua vida a Florença, aí que eu acho muito legal. Porque ele já começa a esculpir, né? Ele começa a tirar as suas esculturas em madeira, gente. Olha só que interessante. Então ele é um artista, um escultor muito flexível em relação à matéria-prima. Ele começa com mármore, ele vai depois para o bronze e ele termina fazendo algumas esculturas em madeira. E é justamente nessas esculturas em madeira que eu acho que a gente tem a parte mais madura do trabalho do Donatello. Apesar do Davi ser considerado a sua grande obra, talvez uma das, quando ele vai lá e esculpe Madalena, né?
Maria Madalena, em madeira. As obras que ele já tem ali, voltou depois de tantas viagens, viveu em várias outras cidades, e ele volta para Florença, ele começa a esculpir as obras em madeira. Vocês reparem que ele já começa a sair um pouco daquela ideia clássica que a gente tinha antes e começa a entrar numa questão mais expressiva. As obras em madeira, talvez até mesmo por conta da matéria-prima, pode ser, elas já são obras muito mais expressivas, que já mostram ou uma alegria já em doses mais elevadas do que anteriormente, ou uma tristeza, um desespero. É possível reparar isso nas suas obras já no final de vida, talvez de acordo com a sua experiência, com o que ele viveu. E quando ele vive em Florença na sua volta, né, no seu retorno, ele já é contratado por uma grande família ali de Florença, que se espalhou de algumas maneiras ali pela Europa, que ele foi contratado pela família dos Médici, na verdade a gente chama Medici, né? Por um cara chamado Piero de Medici, que contratou o Donatello para poder fazer essas últimas obras dele. Por que é importante isso? O artista renascentista, diferente do que se tinha na Idade Média, ele já começa a gozar de um certo prestígio quando ele consegue ter um financiador para suas obras. Então ele esculpe ou ele pinta de acordo com esse financiador e eles conseguem até ter um certo prestígio. Alguns artistas renascentistas não chegaram a morrer em riqueza, né? Mas chegaram a morrer bem de vida. Alguns deles já eram ricos antes por conta de famílias. No caso do Donatello não era necessariamente. Mas esse cara que contrata a obra de arte, na história é muito importante, que a gente chama de mecenas, que pratica o mecenato. Hoje assemelharia a um marchand, que pega um artista e financia basicamente esse artista de alguma maneira, que faz toda a propaganda, que faz toda a crítica para esse artista. Isso tudo começou lá no Renascimento, com a ideia desses mecenas que contratavam os artistas. Então o Donatello, ao final de sua vida, ele foi um artista contratado de Piero de Medici, que esculpia, fazia suas obras para ele. Anteriormente, ele era contratado pela igreja, ele chegou a trabalhar na ideia da Basílica de São Pedro, se eu não me engano, no Vaticano, mas no final de sua vida ele já está trabalhando com a ideia de uma pessoa particular. Significa que a arte, o Donatello é importante, esse exemplo que eu estou dando para vocês, porque a arte está tomando rumos particulares. A ideia do artista é preservada e a ideia de quem está contratando já não tem mais aquela ideia necessariamente religiosa, entenderam? Gente, é isso. Donatello é um artista bacana, é um artista muito legal para a gente introduzir aqui os artistas. Eles são quase pensadores, mas os artistas renascentistas aqui, as tartarugas ninja, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Outros vídeos de história da arte virão. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Foi um grande prazer. Beijos. Fui!